mobiliamos, tudo novinho, tudo, e ela destruiu toda a mobília, né? A mobília. Caramba. E Foi tipo, a e gente quando pode ela dizer voltou. então, foi tipo um caso de possessão, né? Exatamente, mas assim, Ah, lembrando, né? Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. fala galera, tá começando mais um Relatos do Além. Eu sou o Cristiano Zoucas e hoje, pela primeira vez, eu vou ligar pra uma pessoa que tem um cara aqui que já mandou um relato pra gente há muito tempo atrás e já tem tanto tempo, aliás, que eu não lembro a história dele, entendeu? Então eu tô ligando aqui pra gente fazer um Vale a Pena ouvir de novo, né? E se tudo der certo, aprender a saber um pouco mais do que ele viu. Tá? Ele me passou o telefone dele e vamos tentar ligar então. Pera aí. Vamos lá. Alô? Alô, alô, ô Zoucas, Opa! eu peguei sua Bina aqui, és tu, né? Pegou? É, sou eu mesmo. Falando aqui diretamente do Cafofo do Osama aqui, de um lugar que ninguém sabe Boa, onde é, pra boa, Zoucas. gente conversar. Com quem eu tô falando? Com Alexandre Zoucas. Alexandre. Boa. Beleza, Alexandre. Alexandre, você tinha me dito que você não quer aparecer, você não quer manter praticamente o anonimato, né? Assim, ô Zoucas, foi a minha única exigência, tá? O Uhum. meu nome é Alexandre e qualquer outro nome, por gentileza, Zoucas, resolva isso daí Na edição. numa, de alguma forma aí, pra gente não ficar. Eu não quero ser identificado, eu não quero que Claro. identifique minha filha, eu quero passar o que aconteceu, tirar alguma dúvida, qualquer coisa, mas só ficar nisso, sem nada mais do que isso. Então, com certeza, com certeza. A única coisa que eu não consigo fazer ainda é aquela voz de anônimo, que nem tem no Fantástico, que é pra falou. Boa, boa, É, boa. Não, mas isso daí é tranquilo. tranquilo. Tem muito Alexandre com voz igual a minha, né? Ah, beleza, então. Então, Alexandre, você mandou uma vez um relato pra mim, tempo atrás, e eu queria recapitular isso que você contou, pra gente saber um pouco mais de detalhes. Você lembra a história? Eu lembro, eu dei uma olhadinha na história e dei uma olhadinha bem nos comentários, né? Na verdade, a minha esposa, ela olhou e falou assim, estão comentando bastante, né? Uhum. Aí eu fui dar uma olhada, tudo, porque a história em si, ela vem desde de quando eu conheci a minha atual esposa, né? E aí ela começou a ter umas interferências, como é que eu vou dizer assim, interferências espirituais, que foi um Deus nos acuda no nosso namoro, né? Uhum. E perdurou até o nosso casamento, que eu vi bastante comentários falando assim, no sentido, assim, esse ama, depois de tudo isso ainda casaram, né? Que foi quando realmente a entidade, eu vou designar como entidade, incorporou nela e destruiu toda a mobília do nosso quarto, que a gente tinha acabado nós construímos nossa casa, mobiliamos tudo novinho, tudo, e ela destruiu toda a mobília, né? A mobília. Caramba. E Foi tipo, a e gente quando pode ela dizer voltou. então, foi tipo um caso de possessão, né? Exatamente, mas assim, Ah. lembrando, né? Eu já tinha, nesse estágio que a gente já tinha casado, eu já tinha dado uma estudadinha melhor nessa situação, tudo, porque até então eu tinha como é que eu vou dizer, os entendidos batendo nas minhas costas e falando que ela era uma fingida, né? Hum. Que tem até o caso que, vamos dizer assim, quando ela incorporou uma vez, ela batia tanta nuca na parede, mas tanto, que eu fiquei com dó e falei, não, pode parar, né? Não vai dar bom isso aqui, né? Que nós tivemos que ir Uhum. para o hospital, porque ela Mas, voltou do transe morrendo de dor de cabeça, imagino, lógico, qualquer um. Mas, né? ô, Alexandre, mas como é que começou isso? Como é que foi a primeira vez que aconteceu? Foi, foi no namoro. Foi primeiro com você, depois aconteceu com ela? Exatamente. Não, não. Ah, Comigo, eu nunca tive, assim.
o contato com uma pessoa que tivesse uma incorporação daquela, tirando, até comentando com ela e tudo mais, que ela falou assim, já teve algum caso com você nesse sentido? Eu falei, olha, eu tinha 5 anos de idade uma vez, uma mulher, ela tirou totalmente a roupa e veio para cima de mim, e os parentes dela falaram assim, fulana, você tá pelada, e ela com uma voz grossa já falou, eu tô pelada, menino. Eu Caramba. falei, não tá, não tá, né? E ela E tava, eu no falei, caso. sim, mas eu falei, quem sou eu, né? Você vai falar o quê? Não, lógico que não. Não, exatamente. Então eu falei assim, foi o meu único caso assim, que falou assim, cara, e aí com ela, a gente começou a namorar, e eu morava sozinho já, eu já estava tentando ganhar minha vida de uma forma honesta, tudo, não sei o quê, e já morando sozinho, a gente chegava de sexta-feira, sábado, geralmente ela dormia comigo, assistia algum filme, alguma coisa, né? E é nesse momento que ela começou a incorporar e eu falei, caramba, que isso, né? Caramba. Ela, Foi, ela, ela, ela porque assim, já tinha um acontecido alguma detalhe, coisa com ela antes de te não, conhecer? Ela não tinha... exatamente, isso que eu ia te falar, muito bom, muito Hum, bem. Ela é aquela católica, assim, ela até tentou me levar na igreja, tudo, mas assim, de ir na missa todo santo, vai até hoje com a minha filha, tudo, eu que não vou, eu que sou vira-latão, né? uhum, É, e assim, uma católica que tem essa incorporação na sua casa, porque ela queria me matar, até no áudio lá, no áudio eu passei para você, né? Ela verdadeiramente ela queria me matar, né? uhum. De todas as formas, falava isso, me odiava os dois, Hum. odiava os dois, seria eu e ela. Ela tá falando dela mesmo, só que em Isso, terceira pessoa, né? Como se fosse outra pessoa falando exata, por ela. exatamente. Uhum. E nessa situação tinha um médium, é, líder de igreja não, líder de centro espírita, falando, não, ela tá fingindo, né? Até que realmente aconteceu aquilo lá, que bateu muitas vezes a nuca na parede, dando risada, né? A ponto que eu falei, não, pera lá, eu admitiria, Zoucas, um fingimento até a terceira pancada, Uhum. né? E foi, beleza, tranquilo. Tranquilo não, né? Vamos dizer assim, foi aceitável. Então, Ok? então aconteceu, você disse que aconteceu 3 vezes dela se Não, incorporar? não, é assim, o que aconteceu foi o seguinte, como todo mundo falava para mim assim, isso não tá normal, ela quer fazer algum mal para você e tá usando a terceira pessoa, assim como se fosse um alguém, eu comecei a pesquisar, aí já me entregaram o livro dos espíritos, me entregaram o livro dos médiuns e a gente só dormia em casa sexta, sábado e domingo. Toda sexta, todo sábado, todo domingo tinha alguma comunicação. Às vezes era querendo me matar. Às vezes era simplesmente, vamos dizer assim, eu até comentei, Insulto. um, um palavreado totalmente estranho, Uhum. muito estranho, né? Assim, eu até narrei que até hoje falava assim, era tipo um monossilábico, que eu não consigo Ah, gravar assim. ela ficava séria, tipo isso. Você achava que Isso, ela ia ficar isso. estranha. Fechava o olho e ficava falando palavreados, mas assim, não o nosso palavreado. Como é que eu vou te falar assim? É, ai, como é que. Eu não vou lembrar, juro. Qualquer palavra que eu pronunciar aqui vai falar assim, inventei. Porque Mas ela inventei falava, mesmo. tipo, na sua língua, em português que ela falava. Não, lembrava muito uma palavra assim, vamos dizer assim, um indígena falando. Caramba. Tipo um Você tá entendendo? tupi-guarani, tipo isso, uma E, língua. vamos dizer assim, pode ser que alguém vá ouvir e fale assim, mas desde quando Tupi-Guarani é monossilábico, né? Mas vamos dizer É. assim, tentando falar assim, quando você assiste algum filmezinho, alguma coisa assim de um índio falando de um palavreado curto, sabe? Assim, Uhum. lembrava muito isso. Você tá Ele. entendendo? Pode Não, ser. Tipo, por exemplo, se fosse um indígena que tivesse querendo ser grosso com você e falar, não, não, ou não, sim, não, não quero era saber. suave, era suave. Nesses casos era suave, sabe? Não Hum, era assim algo de falar assim, opa, esse deu medo, sabe? uhum. Muitas vezes alguém vinha, alguém que eu falava assim, do nada ela vinha, me abraçava, desesperada, assim, chorando e falava assim, tem um lobo ali na porta, tem um lobo ali na porta e chorava, 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 chorava. Ai, meu Deus do céu, primeiro vem aquele arrepio que vamos dizer assim, até o couro cabeludo vai nessa hora, né? É.
Mas assim, são sequências de namoro que eu já estava me adaptando, já falei assim, cabe uma oração aqui, vamos Sim. tentar uma oração, né? Outras vezes no meu aniversário, ela simplesmente, ela incorporou, ela pegava as unhas dela assim e ficava raspando na parede do quarto assim, falando assim, você não merece ser feliz. E Nossa, gargalhava, e gargalhava. caramba. Você tá entendendo? Ele falou assim, pô, mas pera lá, essa mulher é louca. Não, eu já tinha uma condições de falar assim, ó, pera lá, existe um livro escrito onde alguém vivenciou algumas experiências tais quais a dela, Uhum. e esse alguém falou que tratava-se de uma incorporação, então eu já estava descartando a possibilidade de louca. Ela não Sim. tinha nenhuma experiência anterior para falar assim, escuta, você, sabe, com o pai, mãe. Ah, teve uma vez, eu estava numa casa de campo, Hum. e ela acordou e ela assustou o pai dela e a mãe dela, porque ela acordou gritando muito, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, nossa, que foi, que foi? Falei o nome dela, né? Não vou falar aqui. E aí quando eu percebi, não era ela. Já acordou com alguém incorporado reclamando que estava com uma machadada na cabeça. Caraca. Uma Então machadada na cabeça. você acha que pode ser que ela incorpore várias entidades, não uma, não a mesma? Incorporava, né? Algumas Incorporava. falavam em português, outros não. Às vezes falavam Isso, tipo exatamente. Guarani. Caraca. Exatamente. E no caso, quando o pai dela e a mãe dela entrou em desespero, porque você imagina o pai dela no quarto ao lado escutando a filha, porque a voz era dela, né? Uhum. Falando que tinha tomado uma machadada na cabeça. Nossa, Você tá imagina. entendendo? É. Aí, bom, eles viram, eu já estava numa situação legal, já de entendimento, assim, do que estava se passando, já estava com uma boa situação, assim, de lidar com esse caso. Eu consegui lidar com o caso e tudo mais. Aí o pai dela veio depois e falou assim, o que aconteceu ali? Eles não sabiam E não dessa fazia ideia. situação. Então mostra mesmo que realmente antes de você ela não teve nada, Deu né? credibilidade ao fato dela É, ter falado que nunca tinha acontecido isso com sim, ela. Porque, no mínimo, eu estava esperando o pai dela falar assim, desculpa, tal, aconteceu é. isso com você, você tá Ela já tem entendendo? isso desde nova, putz, Isso, é. Mas nunca, caraca, que bizarro, hein, cara. exatamente. Bom, mas aí, ó, bom, vamos dizer assim, eu já estava habituado, eu era o Alexandre Corajosão, né? Porque hoje eu sou o maior medroso da face da terra, né? Depois que a minha filha nasceu. Eu não quero Acho que a gente vai que a minha filha. envelhecendo, vai ficando menos corajoso, né? Eu também sinto isso. Filho nasceu, a É. gente vira um, né? Bom, mas vamos lá. E aí o que aconteceu? Nós casamos, que foi quando realmente nós construímos nossa casinha, nós casamos tudo, e aí foi essa comunicação dessa entidade que destruiu não ficou uma porta do guarda-roupa inteira. Caraca. E aquela vez lá eu apanhei legal, mas assim, eu até comentei lá, eu falei assim, como é que eu vou revidar? Como é que, vamos dizer assim, eu poderia... Você viu aí no vídeo, eu não sou pequeno, os Oucas, né? Uhum. Como é que eu poderia depois explicar para o pai... Bom, se bem que o pai dela eu poderia argumentar para o pai dela depois que talvez algum hematoma dela, alguma coisa assim, foi porque ao Era invés de uma mesmo, se machadada, machucou. ao invés de uma pessoa que tomou uma machadada, veio um cara querendo me matar. É. Mas o pai dela presenciou, mas e um delegado? Ah, não vai entender nunca. Você tá entendendo? Então É. eu apanhei mesmo. Apanhei e apanhei Vai bonito. explicar que o nariz de porco não é tomada, não tem como. O cara não Isso. vai querer acreditar. E a força é diferente, tá? É. Ah, ela A fica força, diferente, ela fica mais forte. a força, eu duvido, porque você fala assim, ah, meu, você comprou numa lojinha de quinta categoria esse guarda-roupa. Não, não, eu duvido que aquele guarda-roupa lá, normalmente ela faria aquilo que ela fez, né? Caraca. Foi, e aí vamos dizer assim, quando que eu falei assim, meu Deus do céu, né? E foi aí que ele falou que eu e ela tínhamos acabado com a vida dele, né? Tínhamos, Ah, então vem uma coisa de outra vida, talvez, né? isso, sim, sim, sim. Olha Nós aí. dois não estamos, nós dois, eu considerei a seguinte situação, nós dois não somos dois pombinhos que foram entrelaçados pelo amor divino, né? Aham. Ali eu já estava sabendo que, vamos dizer assim, boa coisa nós não fomos no passado, né? Uhum. E assim, ele parou porque ele começou a chorar e ele viu a filha dele, ele falou assim, a minha filha, ele olhou para nossa suíte
né, na direção da nossa suíte e falou assim, a minha filha está aqui. E sabe, e vamos dizer assim, ele só falou isso e sumiu, assim, sumiu do corpo dela. Você está Caraca. entendendo? Como se fosse o ex-marido dela do casamento anterior, tipo isso, né? Não sei. Como O se que fosse eu uma sei vida é que assim, passada, no caso, né? ele queria matar ambos. Aham. Ele falou que ele ia destruir a minha vida, ia destruir a vida dela. E tudo acabou quando ele simplesmente alguém apresentou a filha dele para ele e pronto. Até vamos dizer, houve a desincorporação ali de imediato e acabou. E Aí eu falei, a meu filha Deus. dele, no caso, ele estava se referindo à sua própria filha, como se fosse a filha Não, dele? não, minha filha não estava na parada ainda. Minha filha não Hum, estava na parada. Alguém apresentou algum espírito da filha dele para ele que ali, que vamos dizer assim, te vai- em termos materiais, estava na suíte do nosso quarto, Aham, certo? Porque aham. assim, enquanto ela estava me socando e socando o guarda-roupa, que vamos dizer assim, olha para sua frente, Lucas. A minha suíte está do seu lado esquerdo. Uhum. Você está socando a sua frente. De repente você olha para o lado Você esquerdo, vira. chora, chora e fala, minha filha. Uhum. E, e some, para de. E pronto, Desincorpora. É. exatamente. Isso. Nesse caso aí, tudo. Bom, aí ela voltou do trânsito, voltou em desespero. Ela falou: o que aconteceu aqui? Meu Deus, eu nem terminando de pagar esse guarda-roupa, tudo. Eu falei: olha, em tese, pelo que nós fizemos para ele, saiu barato. Hum, Né? entendi. Aí você fala assim: ah, mas que convicção. Olha, eu estou acreditando numa pessoa que arrebentou com tudo, veio para cima de mim, falou que eu acabei com a vida dele. E de repente alguém, graças a Deus, apresentou a filha para ele lá, como quem diz, ó, alguém que te ama tá aqui, e ele foi embora, né? Ótimo, ótimo. Vamos dizer assim, Uhum. passamos por essa situação, tudo. Aí o que aconteceu? Ótimo, beleza. Dá tempo, Zoucas? Dá De, tempo. de concluir essa situação aí? Eu tenho Bom, aí o que tanta pergunta que acho que é. meia hora não vai dar tempo. É muita Não, coisa. e se eu te contar da filha dela, que é a minha filha também, da nossa filha, meu Uhum. amigo, aí você vai ver como que a coisa tá fechando, né? Aham. Bom, aí o que aconteceu? Eu depois que eu conheci ela, bom, eu sempre fui meio que doidão, tá? Eu nunca usei Uhum. droga, nunca, malemar, tomo uma cerveja, né? Mas eu era doidão naquele sentido que, vamos dizer assim, revoltadinho com a vida, tá? Sei. Aí quando eu conheci ela, que eu vi que a água bateu na bunda, né? Eu falei assim, tá na hora de levantar. Então comecei a trazer mais Deus pra mim e tal, não sei o quê. Tentei ir em alguns lugares e tal, mas eu comecei a perceber, e isso a gente pode conversar depois, que realmente é aquilo que está em João 6,6, né? Fica ali no teu quarto, reza com o seu Deus e faça a tua caridade, faça aquilo que você tem que fazer, que você está ok com Deus, né? Então, e aí o que eu fazia? Além do quarto, eu fazia muito o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Pega num domingo, pega a tua Bíblia, lê um versículozinho, ela vê um versículozinho, comenta alguma coisa, faz uma oração, ótimo, beleza, trouxe Deus para dentro de casa. Nessa vez aí, às vezes tinha umas comunicações um pouco estranhas, que não vou lembrar agora, mas teve uma comunicação muito estranha que assim, eu até comentei no áudio, nós não íamos querer ter filhos, não íamos, né? Embora ela sempre falava que ela queria ter uma filha, tal, que ela queria que chamasse tal, não sei o quê. Mas falava, não, tá difícil, tá complicado, tal, não sei o quê. Bom, ela incorporou. Ela incorporou e foi uma incorporação bem, bem suave, bem suave. Foi uma incorporação que já chegou lacrimejando, né? Uhum. Ô, Alexandre, vocês não vão querer ter filhos, né? Que eu falei assim, não, acho que não, acho que não vamos passar a nossa vez, né? Aí ela falou assim, ó, a entidade falou assim, olha, vou falar uma coisa para você. Bem-vindo uma criança maravilhosa, linda. Ela só tem um defeito, né? Eu falei, nossa, será que tem, né? Ela falou assim, ela não gosta de tomar banho, né? Achei que ela falava também incorpora igual a mãe, né? Imagina. Não, se eu te contar, Ih, ó o você vai spoiler. falar, exatamente, né? Aí falou assim, olha, é uma criança maravilhosa, é, confia, aí foi assim, não falou, confia em Deus, confia no que eu estou te falando,
Falei, bom, Uhum. então tá. Porque até então, vamos dizer assim, a vida estava difícil, mas você sabe que, vamos dizer assim, já estava com uma casa bem Sim, tava construída, tudo. estabilizado, né? Dava para ir, dava para ir. Uhum. Era um mero capricho, né? Então foi só isso que o Anjo falou, né, nesse caso. Falou que o defeito dela era esse, e que era uma criança maravilhosa. Beleza, tá bom, beleza, ok. Bom, aí o que aconteceu? No quarto, de novo, acho que passou um mês ou passou 2 meses, tudo. Minha esposa incorporou. E aí foi a incorporação do Fernando, que foi onde. Do Fernando não, da Júlia, que me nomeou como Fernando, que é onde está a maior parte da, Desculpa, você falou a dos Júlia, comentários, né? Dos comentários daquele áudio lá, né? Que mas eu mandei. Júlia quem seria? Isso, exatamente. Que aí ela pegou. A incorporação já começou assim. Agora você quer falar comigo, Fernando? Eu falei, meu nome é Ué, Alexandre, né? Eu falei assim, não, meu nome é Alexandre. Ela falou, é agora. Mas em outra eita, vida você foi Fernando. eita. E aí Eu essa sou a, entidade é a Júlia. eu sou a Júlia. Nós Caraca. fomos irmãos. E você me abandonou. E eu tive que ficar na rua, né? Até que um homem mau me pegou e acabou. Aí eu peguei e falei, não, não é possível. Ela falou, não, é assim, nós somos irmãos, Fernando, né? E ó, estão me falando aqui, Fernando, que que eu vou ter que voltar. Vou ter que Hum, voltar como sua filha, não mais como sua irmã. Eu confesso que eu não queria. Ela foi bem clara, ela foi assim, desse jeito assim, uhum. né? Eu confesso que eu não queria, mas falaram que é necessário. Foi assim, nessas palavras. Eu falei, eu te entendo, né? Porque você imagina você que vamos partir para uma parte hipotética, Zoucas, você tem um irmão que te abandona, que você passa perrengue, é Uhum. assassinado e de repente vamos hipoteticamente, eu não sei se você acredita, Acredito. lá no plano espiritual alguém chega e fala assim, surpresa, você vai ter que voltar como filha dele. Agora ele vai aprender a amar, de alguma forma, tipo isso. Exatamente. Aí eu falei, olha, o que eu posso falar para você é que aconteça o que aconteceu, eu não vou te abandonar agora, né? Aquele foi o Fernando, foi um filho da mãe, tudo, eu sou diferente, né? E foi assim, realmente ela veio, nasceu sensacional, ela Uhum. é maravilhosa, a gente se trata como irmão. Se você vê a gente, assim, que a gente, graças a Deus, né, a gente viaja, se você vê a gente na viagem, a minha esposa às vezes fica brava e fala assim, escuta, dá para vocês me esperar um pouquinho, que a gente já vai se empesteando na frente, Uhum. sabe? E aí, bom, beleza, a gente está nesse patamar. Só que quando ela nasceu e ficou pequenininha, óbvio, e estava engatinhando e começando a andar, eu comentei no áudio que eu vi que as pessoas ficaram bastante comovidas, e é a mais pura verdade, que foi quando eu falei, caramba, fechou, né? Fechou certinho aquilo que ela falou. A gente ia em shopping, e vamos dizer assim, shopping para uma criança, que é? Aquelas coisas coloridas, luminosas e tudo mais. Ela ficava em todas as lixeiras procurando, todas as lixeiras. No nosso colo, ela forçava o corpo dela em direção ao lixo até você levar na lixeira e ficava olhando para ver o que tinha na lixeira. Eu falei, filha, não vai precisar mais fazer isso, fica tranquila, né? Mas assim, não foi uma vez ou duas. Ela fazia isso quando a minha mãe estava perto, quando minha sogra estava perto, a minha mãe sabe da história. A minha sogra, Então você acredita não. que esse hábito venha de uma vida anterior, tipo isso. Procurar lixo, né? Procurar Procurar lixo. comida, né? Hum. Tanto é que Porque ela passou o perrengue na outra vida. Teve que exato, comer comida do lixo. foi meio que uma coisa que me machucou bastante, porque, confesso, a não ser que você fale assim, não, não, Alexandre, meu sobrinho também faz isso no shopping, Não, nunca vi sabe? nenhuma criança fazer isso. Quando tem uma vitrine maravilhosa, assim, tudo, não sei o que, ele deixa a vitrine de lado e vai ver na lixeira, e quando ela andou, ela fazia isso também, tá? Até que eu falei, filha, para com isso. Achei interessante você falar, não precisa mais fazer isso. Você estava falando com ela da vida passada também, Já, de alguma já forma. tentando pegar a psique dela, Uhum. né? Nesse sentido, né? E teve uma vez que foi fantástica. Ela estava aprendendo a andar. Ela não sabia correr. Ela estava
aprendendo a andar. E ela já dava os primeiros passinhos, né? E a gente estava no shopping também e tinha uma loja assim, daquele sanduíche natural, não sei o que é incrível, né? O sanduíche natural está à venda, mas tem uma exposição de salgadinhos industrializados em contato com o público. Ela foi na nossa frente, andando, ela foi, pegou um salgadinho e começou a sair correndo. E ela caiu, porque ela não conseguia ainda correr. Uhum. A moça da lanchonete começou a dar risada. Incrível que esses tempos atrás a gente foi numa outra loja, a moça reconheceu ela. Falou, você foi aquela criança que saiu Que correndo. roubou. E ela, Roubou ela dos... falou, pai, que vergonha. Ela falou, pai, que vergonha. Falei, lembraram do seu primeiro delito, falei para ela, né? Nesse sentido, primeiro, né? Então, quer dizer, o que leva uma criança que está tendo a vida, como a gente dizia, os antigos, né? A pão de ló, pegar um saquinho de alguma coisa e sair correndo? Eu falei, não, isso daí é reflexo de vida passada. Deve ter feito isso para sobreviver na outra, com né? certeza. Graças ao irmãozão aqui, né? Uhum. E eu contei isso para ela, né? Que ela até falou assim, pai, eu não acredito que você tenha me abandonado, né? Eu falei, filha, tenta pegar leve comigo, porque a gente não sabe o que aconteceu. As circunstâncias da vida passada também, né? O que vamos dizer assim, filho da mãe eu fui. Isso eu não tenho o que falar, filha, porque, mas talvez, eu não sei se aquele cara que te pegou e acabou com você, não era justamente ele estava querendo pegar você e eu peguei, e eu falar assim, ó, eu covardão, né, vamos dizer nesse sentido, eu covardão, de vez de enfrentar o problema, preferi falar assim, Júlia, some daqui, não apareça mais, tentando preservar sua vida. Não sei, né? O que eu posso garantir para você é que se eu fui covarde na outra, nessa eu enfrento quem eu tiver que enfrentar para te proteger, né? É um resgate, isso, né? É a tentativa de fazer certo, né? Exato, né? E ela tá virando, mas aí o tempo já tá escasso, né? Ela já tá mostrando a que veio, né? Já. Mas se você quiser, eu posso até mandar um áudio depois para explicar. Vamos ver. Bom, sim. Eu queria saber uma coisa antes da gente terminar. Você, a sua esposa, ela até hoje tem alguma mediunidade? Ela Incrível. sente? Ela incorpora ainda, não? Incrível, 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 Zouca. Parece que, assim, a minha esposa, depois que ela... Não, eu não vou falar isso. A minha esposa, praticamente depois que ela nasceu, ela teve mais uma incorporação que não foi agradável. A sua filha, né? depois que a sua filha nasceu. Isso, depois que a minha filha nasceu, ela teve mais uma incorporação que não foi agradável. Diante daquela, eu não vou esmiuçar muito porque eu não sei se ela ouviu, eu acho que ela vai falar assim, pô, você prometeu para mim que você não, que isso ia ficar entre nós, né? Mas dada a circunstância, a minha sogra teve que ficar 24 horas em cima, né? Nesse sentido, 24 horas não, vamos dizer assim. Enquanto eu trabalhava, minha sogra ficou, que eu falei Cuidando, sogra, né? De olho. eu preciso que você vigie, né? Não dei detalhes, e depois acabou. Nunca mais, se eu posso dizer assim, graças a Deus. Caramba. Nunca Que bom, mais, né, né? cara? A minha esposa... Você chegou a levar ela para algum tipo de tratamento espiritual em casa Não, espírita ou de não, umbanda ou igreja, qualquer coisa? não. Inclusive, eu fui, porque eu comecei a estudar esses livros aí e depois eu comecei a ir, por exemplo, num centro espírita, aí o professor lá ia explicar, eu peguei e falei, eu não entendi desse jeito, eu entendi assim, assim, assim. Aí começaram a falar assim, cara, você está explicando melhor que o professor, vamos dar uma aula a você tal. Não estou me gabando, tá? Tanto é que não tem por que me gabar, ninguém sabe quem sou eu, você está entendendo? Então eu estou falando a verdade, tá? Nesse sentido. Aí eu comecei a dar aula, formei um grupo legal de estudo e de desobsessão, que tem um caso absurdo que aconteceu, mas isso é outro caso, né? E ela não ia.
ela continuou sendo católica. Lembra aquela minha namorada que era católica, é, não sei se posso designar como apostólica romana, né? Nem sei o que significa, Tradicional, mas a gente usa nesse sentido e fala assim, aquela pessoa que vai, que é assídua na igreja, tudo, Isso. continuou, Domingo, mesmo. vai na... Isso, Uhum. continuou, mesma coisa, mesma coisa. Eu fui e depois parei também. Então, quer dizer, ela parou porque parou. Uhum. Você está entendendo? Entendi. Ela parou porque parou. Entendi. Não teve. Inclusive, se tem alguma experiência hoje em dia, é com a minha filha. Sim. Ela, Na você sente que minha, a sua filha tem alguma coisa da mãe nesse tá? sentido, né? Não, não, a minha filha já viu, já teve amiga. Ó, vou te contar um caso rapidinho, tá? Uhum. É rápido. Temos 2, 3 minutos aí, Zuka? Temos sim. Qualquer coisa você faz um gesto com a mão que eu já entendi que eu prolonguei. Tá bom. Minha filha, pequenininha, já tinha falando sozinha na sala, tal. Com quem que você está falando, filha? Com o Pete e o Cátio. Falei, com quem? O Pete e o Cátio. Tá, beleza. Amiguinho imaginário, pensei comigo, Uhum. né? Ok, beleza, tá bom. Aí coincidiu, ela sempre conversando, né? Às vezes faziam alguma coisa, quem te falou isso? O Pete e o Cátio. Aí beleza, tá bom. Não era nada demais. Não era nada demais, né? Uhum. Até que um dia, a gente, que assim, que eu costumo falar, né? Que o pessoal que fala assim, eu tenho dificuldade para dormir. Eu falei assim, põe alienígenas do passado É no bom. dublado. Que aquele cara, não, que eu falo Aquela assim, voz dele a voz dele para fazer dormir era é ótimo. incrível, né? Então às vezes a gente estava na sala lá escutando, tal, não sei o quê, já se preparando para dar aquela dormida, assim, que às vezes a gente dormia muito na sala e depois a gente ia pro quarto, né? E aí teve um episódio lá falando do Cuculcã, né? Aí ela pegou e falou assim, onde eu morava o Piti e o Cátio. Ah, Aí olha só. eu falei, quem falou isso? Quem que falou isso? Eles que falaram isso. Tá bom, até então você pode falar assim, é uma fantasia de uma criança, ok? Ok, Uhum. beleza. Bom, chegou a época do Halloween, Hum. né? Halloween acho que é novembro, né? Novembro, se não me É, engano, né? Halloween é do E outubro. Final de outubro. outubro, Isso. acho que é 31, né? E Isso. tava passando na televisão, tal, não sei o que, do Halloween, tal, Halloween, ela pegou, e ela estava aprendendo a falar assim, ela não estava falando bem, mas ela já era boa. Mulher, né? É o que eu costumo falar. Eu aprendi a falar, parece que com 18 anos de idade. Criança com Uhum. 4, 5 anos, menina com 4, 5 anos já tá falando legal, né? Aí vai, Halloween, Halloween, Halloween. Ela pegou e falou assim: o Deus é Halloween, né, pai? Eu falei: não. Ela falou: pai, é o Deus Halloween. Eu falei: filha, não tem Deus Halloween, né? Uhum. Ela pegou, eu falei: quem falou isso pra você? Ela falou: o Pete e o Cátio. Caramba. Eu falei: filha, não existe Deus Halloween. E eu quero que você comece a me falar tudo que o Pete e o Cátio fala pra você. Uhum. Que eu não tô gostando dessa história. Deus é Deus, não tem Deus Halloween, não sei o que, não sei o que lá. Ela meio que abaixou, porque ela sempre me respeitou muito nesse sentido, em todo sentido, na verdade. Abaixou a cabeça, tudo, não sei o que. Aí o cabeçudo aqui, uma hora tava falando com um evangélico, lá, não sei o que, e ele pegou e falou assim, porque eu não sei, uma parte da Bíblia lá, que o nosso Deus Halloween, quê? Hein? Eu nunca ouvi falar nisso. Aí eu falei, existe um Deus Halloween? O nosso Deus, acho que ele falou em hebraico, não sei o quê, vem escrito como Elohim. Eu falei, meu, Ah, caramba. Elohim. Elohim. A Elohim, palavra é isso? é que parece muito com Halloween mesmo. Elohim. Caramba, Meu, porque mas assim, assim, não sei se você sabe, mas Deus, eu não sei se não me engano, tem 72 nomes. Ou uma coisa assim, são vários nomes. Tem Yod-Heh-Vah-Heh, tem Erreié e Elohim, eu não sei, eu não tenho certeza se Elohim também é um dos nomes de Deus. Entendeu? então, São pelo vários que eu nomes. vi, né, eu fui atrás, porque assim, é o que eu tô te falando, em termos espirituais, eu sou Não, aquele isso é de incrível.
Eu Isso é sou de incrível. sobrevivência. Eu sou de sobrevivência. Tipo assim, você coloca eu numa piscina, eu sei chegar na borda, mas eu jamais seria um Phelps. Sabe? Aham. Eu não tenho esse conhecimento. E eu dei uma bronca muito grande nela, né? Porque o Pete, o Cátio, que morava em Cuculcã, Uhum. tinha falado para ela que existia o Deus Elohim, Elohim, né, pai? É. É o Deus Elohim, né, pai? Você tá entendendo? Então, e depois eu falei para ela, falei, filha, tem na Bíblia mesmo, É. né? Desculpa, né? Falei para ela, desculpa, tudo. Então, quer dizer, são algumas coisas que o amiguinho, eu sou do tempo que o amiguinho imaginário falava para você colocar o dedo na tomada. Não, isso é incrível. Isso aí, agora realmente você explodiu. Porque ela literalmente citou um dos nomes de Deus que está escrito na Com, com, Torá, na Bíblia, né, dos com a hebraicos, sabe? idade, em tem idade, porque vamos dizer assim, ela não tinha uma boa dicção. Você tá entendendo? Ela tava eu não Como é que ela sei. saberia isso? Não é impossível. Não é Não, possível. e não esquece. E outra, vamos dizer assim, Cara, a minha esposa, ela não é, porque pelo que eu vi, parece que está no Velho Testamento, parece que tem uma parte uhum. do Velho Testamento. O católico, eu não sei se católico trabalha muito com o Velho. Aliás, nessa parte eu não vou nem, não sei. Às vezes eu posso falar uma grande besteira, mas Uhum. não era não era para uma criança dessa conseguir fazer todo um trajeto de que o Pítio e o Cátio, que moram em Cuculcã, falou para ela que existe um Deus que tem o nome de Elohim. Caramba, Você tá incrível. entendendo? É, É muito, né? Então é. foi ali que eu falei assim, meu, esse Pítio e o Cátio existe e estava falando com Tava ela falando. mesmo. Eu tava ensinando coisas. E graças a Deus não mandou por dedo na tomada nem nada, É, né? é. E ela não lembra mais deles, tá? Ela não lembra mais É, deles, isso é muito né? comum de esquecer mesmo. É. Então, vamos dizer assim, e no áudio também eu falei que ela estava vendo espírito, que realmente no nosso quarto, a hora que você entra, de frente mesmo ali, já tem a imagem de Jesus Cristo, né? Uhum. E ela estava chorando, ela estava com medo, tudo foi que foi. Ela falou assim, tem uma mulher ali e eu não estou gostando, tá feia, pai. Aí eu falei, mas o que que é? Tudo, não sei o quê. Eu falei, vamos rezar que ela está precisando de oração. E resolvemos a situação, tudo, e depois ela me falou. A mulher, ela não conseguia olhar para a imagem de Jesus Cristo, ela estava de costa para Jesus Cristo, ok? Uhum. E ela estava com a parte da carne do rosto comida. Por isso que ela ficou com muito medo. Ela falou assim, era uma imagem que eu conseguia ver o osso do rosto dela, pai. Caramba, Né? que horrível. Ela tá vindo caprichada, né? É, é. Né? E teve uma pá de cal, né? Para falar assim, mas eu acho que quanto que nós temos já passou, A já, gente, né, Zolta? mas a gente vai ter que fazer um segundo episódio aqui, Alexandre. O principal, se puder, só para lembrar, Uhum. isso em Aparecida do Norte. Cara, essa foi, eu falei, caramba, essa. Que assim, tem um detalhe, tá? Ela fala muito em línguas no. Eu tenho até uns áudios, que enquanto ela tá dormindo, ela discorre numas línguas que eu não consigo entender. Eu até comentei com um Um linguista? É, o pessoa que. linguista, Isso. isso, né, para ver se conseguia, mas ele não deu nem moral, né? Eu Uhum. tenho até uns áudios, mas daí eu vi que, vamos dizer assim, eu não consigo interpretar, eu não sei o que que é, eu posso até depois mandar para você por zap, se Manda. você se interessar. Manda sim. Mas, cara, ela dá umas discorridas numa língua que, assim, ela tá ficando fluente no inglês, só que, por incrível que pareça, o inglês ali é o que menos, é o que menos tem. Menos tem, né? Todo ano a gente vai para Aparecida do Norte. A gente tem um porquê, eu posso te explicar depois no próximo áudio, né? A gente, por mais que eu não vá à igreja, por mais que eu não vá em lugar nenhum, eu venero muito Nossa Senhora. E aí, essa vez foi especial. Essa vez, ela se emocionou demais. Demais, 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 beleza, tudo. Só que teve vamos dizer assim, ela se emocionou, e o que a gente costuma fazer? Não sei se você conhece a Basílica Nova, lá de Nossa Senhora, de Aparecida do Norte, Uhum. e
E ela se emocionou, que tinha que se emocionar lá, beleza? E depois nós fomos para outra basílica, que é a Basílica Velha. E nesse período aí da Basílica Nova para a Basílica Velha, já acabou toda aquela emoção, já ficamos já um empesteando o outro, como irmãos, assim, sabe? Brincando um com o outro, tudo não sei o quê. Tudo beleza, ficou tudo ok, acabou a emoção. E depois nós fomos jantar. E depois nós fomos pro quarto dormir. Ok, porque a gente ia para Ubatuba no dia seguinte. Então, filha, vamos dormir e tal, não sei o quê. Ótimo. Aí começa. No meio da madrugada, eu acordei com ela desesperado, gesticulando com a mão, como se estivesse querendo pegar urgentemente ou passar a mão urgentemente para o teto, chorando. E ela falava a seguinte palavra, gritava. É aí que tá. Ela falava abage ou abage ou apache. E gritava, abaixe, 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 fazia assim, e ficava fazendo, gesticulando com a mão, querendo pegar o teto, né? E por que eu gravei esse abage ou abaxe, né? Porque justamente eu falei assim, meu, como é que eu vou dormir? Eu vou esquecer essa palavra. Daí eu lembrei dos apaches norte-americanos, né? Eu falei assim, eu vou gravar aí, né? Dessa forma, né? E aí eu peguei e acordei ela, porque eu não sabia o que estava acontecendo, ok? Porque até então eu tinha uma criança do meu lado que, assim, ficamos no hotel com 3 camas de solteiros, juntamos as 3 camas, ela dorme no meio e tal. E eu vi uma criança, abaixe, abaixe, e chorando, né? Filha, tá tudo bem, tá tudo bem? Aí ela meio que acordou, o pai, o que aconteceu? Eu falei, filha, você tava chorando, falando uma palavra estranha. Ela pegou e olhou pro teto e falou assim, ô pai, como é que a Nossa Senhora estava ali em cima do teto? Se tem uma parede, se tem o teto ali. Falei, filha, ela é de uma outra dimensão. Talvez você conseguiu ver a outra dimensão e não ela. E não o teto, né? Uhum. Aí ela pegou e falou, ela estava linda. E dormiu, Caramba, né? ela tava E linda dormiu. E e dormiu. dormiu. E aí no dia seguinte eu peguei e já acordei zoando, né? Teve gente que recebeu a visita da mãezinha do céu e ela deu uma risada sem graça e eu peguei e falei, Tipo não assim, vai é falar sério, nada? pai. É tipo, é sério, né? Não brinca com isso. Não, Tipo não, muito isso. pelo contrário. Eu Aham. peguei e falei, você não vai falar nada? Ela falou, do quê? Do Aí que... eu falei, pô, você fez o maior escândalo, tudo, que aí a minha esposa, a gente tá tão acostumado com ela ficar falando de noite, falando, que a minha esposa falou assim, eu vi que vocês estavam conversando danado, eu tava com tanto sono, que sabe que pra gente já virou hábito, nem gravando mais eu tô gravando ela falar, né? Ela falou, pai, eu não lembro de nada disso, não. Caraca, ela não lembrava. Então é Pô, isso, então é né? isso. É, É é incrível. isso aí. É, realmente Alexandre tá bem servido de sobrenatural, né? Tem história aí, parece que você podia escrever um livro, né, Alexandre? Tem muita história. Ah, É, tem. tem. Caramba, incrível. Essas duas aí da sua filha também foram incríveis. Que bom que hoje em dia tá tudo mais calmo, né? Aí na sua família, né? Eu espero que continue Sim, assim, principalmente com a sua sim, esposa. graças a E, Deus. e é isso. Vamos tentar marcar no futuro de conversar um pouco mais sobre outras histórias suas, porque é muito interessante mesmo. Boa, boa, perfeito. Tá bom? Maravilha. Zoucas, foi um prazer falar com você. Só quero que você saiba que tudo saiu do meu coração, é a pura verdade, não Sim, tem um pingo de fantasia nisso que eu te falei. eu acredito. E a maior credibilidade disso é que eu deixei bem claro para você. Eu não quero qualquer imagem minha ou falar assim, é ele, tá querendo virar Não, estrelinha. Não quero nada. Só passei para você um relato que acontece na minha vida. pode deixar, com certeza. Beleza? Boa sorte Valeu, para você, tudo de bom na sua vida e que obrigado. você. Eu só desejo para você que você tenha uma vida maravilhosa como eu estou tendo. Opa, Nossa, você vai ser tão feliz quanto eu, já fico feliz já. tomara, Beleza, cara. Zouca? Com certeza. Obrigado demais, Alexandre. Tudo de bom. Valeu, a Abração. gente vai se falando aí. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Caraca, rapaziada, brabo, hein? Que doideira, cara. Que doideira. Essa história do Alexandre. Eu tô assim, realmente. Muita informação pra digerir, né? Muita informação.
Ele foi, tipo assim, jogou, né, aquele tanto de informação, e eu fiquei assim, tipo, na ponta da cadeira. Eu tô aqui se mexendo pra lá e pra cá, porque realmente é incrível. Essa parada do Halloween, que realmente lembra Halloween, né? Principalmente a criança daquela idade, saber isso é impossível, né? Aonde ela teria visto isso? E pra mim, assim, foi um negócio assim que realmente marcou. E essa situação da esposa que estava incorporando, já aconteceu isso na minha família. Um tio meu também tinha uma namorada no passado, que hoje eles estão. Não se casaram, não tiveram nada sério, mas ele falou a mesma coisa, que ela, quando estava com ele, incorporava. Então parece que é uma coisa que vem da pessoa, né? Tipo assim, se fosse outro cara, talvez não acontecesse nada daquilo. Eu acho que é a mesma coisa com o Alexandre, né? Talvez se fosse outra pessoa. Mas parecia que eram pra eles dois se encontrarem de alguma forma, né? Porque, é, sei lá, tava escrito nas estrelas, entende? Incrível, incrível. E o que você achou? Quero saber o seu comentário. Bota aqui, pelo amor de Deus. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. Eu leio todos os comentários, tá, gente? Então, assim, primeiro, assim, vamos pegar leve, né? Não vamos. Porque o Alexandre, na última vez que ele participou aqui, que foi no Relato dos Ouvintes, ele foi campeão de relatos, né? Mas a gente sabe que tem muita gente maldosa, que fala coisa feia e tal. Então, vamos tentar só falar coisa positiva, assim, porque realmente não tem porquê, né? Então, é isso. Agora, se você quer continuar 24 horas praticamente falando sobre coisas do além, eu te indico a entrar na nossa comunidade, que é a Central do Além. Deixa eu te explicar. A Central do Além é assim, é o melhor grupo que existe no WhatsApp na internet. Ponto. Entendeu? As pessoas que estão lá hoje que são ouvintes, hoje são minhas amigas. Amigas mesmo. Ó, Muriel, Felipe, a Jan, a Laura. Nossa, tem a Júlia. Tem tanta gente legal lá. E tanta gente que conhece sobre esse assunto. Que se você já passou por alguma situação, lá é perfeito. Que você pode ser quem você é. Você não precisa. Não tem medo de julgamentos. As pessoas entendem o que está acontecendo, o que aconteceu com você, porque também aconteceu com elas. Então lá é um grupo bem legal nesse sentido. Se você quiser entrar, é muito fácil, basta você clicar no link da descrição ou entrar aí www.apoia.se/relatos do além, tudo junto, sem acento, obviamente. Se você quiser comprar nossas camisas, não é essa aqui é C&A, eu acho, ou é Renner. É só você entrar na lojadoalém.com.br, que também temos camisas de extraterrestre lá. Eu devia estar usando, né? Fazendo propaganda. Na próxima eu vou usar para mostrar para vocês. E que mais? Central do Além, Loja do Além. Entra nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook também. E é isso, tá? Sim, antes que eu me esqueça, pô, se você tem uma história pra contar, que nem essa do Alexandre, manda pra mim lá no WhatsApp, também o link tá na descrição. Você clica, vem falar comigo, mas não sai gravando não, fala assim, e aí, Zogos, como é que faz pra mandar áudio? E aí eu te explico exatamente como é que a gente faz. Mas manda, pelo amor de Deus. Você sabia, agora só uma estatística aqui, a cada 10 pessoas que falam que vão mandar áudio, eu acho que só 2 ou 3 de fato mandam. Pois é, a gente podia estar com muitas histórias incríveis aqui, mas você, depois eu mando então, quando chegar em casa eu mando, aí ó, nunca mais desaparece. Então, por favor, se você for mandar, manda de verdade, tá? Aí a gente se vê semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Valeu!